A gente já está indo para 2 meses da exibição de Nos Tempos do Imperador. E, ao que tudo indica, essa novela não pegou. E a culpa com certeza não é do Vale a Pena Ver de Novo. A gente vai te explicar essa teoria já já. Saiu hoje, lá no Notícias da TV, eu vou colocar a imagem aí em algum lugar da tela, a nota sobre a audiência de Nos Tempos do Imperador e como é que essa novela não tem conseguido emplacar no horário das 18 horas. Embora seja uma trama com todos os elementos que fazem uma novela das 18 horas, tá certo. Por exemplo, é uma história de época, é uma história mais épica, é uma história mais romântica, que tem todos esses elementos de um romance e tudo. É uma novela que foi pensada para ser feita e exibida às 18 horas. Isso aí a gente já sabia e já imaginava que a Globo fosse fazer. O problema agora está sendo outro. A novela, mesmo sendo a única inédita que a Globo tem exibido no horário das 18 horas, não consegue emplacar na audiência. Mas não consegue, mesmo com todas as ajudas e alternativas possíveis, ela não consegue emplacar. A culpa, a própria Globo tem atribuído à reprise de Tititi, que não é um dos maiores sucessos desse horário. Ao contrário, é uma novela que está ali na casa dos 14 pontos e parou ali mesmo. A novela não cresce, ela só foi bem nas primeiras semanas, porque ela dividia o horário com Laços de Família, e os primeiros capítulos de Tititi realmente são bem mais movimentados que o resto da novela. A novela só começa a ganhar dinâmica perto do final, quando se descobre o segredo do Vitor Valentim, quando se descobre que o Jacques Leclerc é filho da Cecília, quando tudo isso começa a se desenvolver, é que a história começa a ganhar uma dinâmica que começa a atrair a audiência. Tem também o romance entre o Thales e o Julinho, que foi um dos maiores chamativos de audiência na época da exibição original, em 2011. O problema de Nos Tempos do Imperador não está só nas produções que a antecedem. Sim, a gente sabe que por mais datada que uma novela seja, ela ainda tem aquela história, aquele ingrediente que pode atrair a audiência, que ainda pode manter uma audiência. A gente sabe disso, a Globo sabe disso também. Exatamente por isso que ela escolhe produções de grande sucesso para ocupar essas faixas de horário. O problema não está só nas reprises. O problema com Nos Tempos do Imperador é a própria novela. É a história que a novela conta, é a forma como essa história está sendo apresentada ao público e de uma maneira bastante lenta, mas muito lenta. Esse mais de 1 mês de exibição, a novela não teve grandes acontecimentos assim. A história não teve grandes reviravoltas. A história não apresentou grandes novidades que normalmente são comuns quando você está apresentando uma novela desse porte, contando uma história épica. Sim, ela está contando uma parte da história do Brasil imperial, a partir do Segundo Reinado, com Dom Pedro II, ok? A gente entende isso, é a continuação daquela história, mas a gente vê que tem muita coisa forçada Nos Tempos do Imperador. A gente percebe muito a submissão da imperatriz, a Dona Teresa Cristina, que ela tentou ser ardilosa com a Condessa de Barral em um dos capítulos, mas depois ela mesma acaba voltando atrás, ela mesma meio que acaba aceitando o caso extraconjugal do marido com a Condessa. Ela sabe desse caso, porque foi ele mesmo que falou. Então, assim, são elementos da história que sim, a gente sabe que isso aconteceu, isso é real, isso aconteceu de fato, mas que numa novela não estão funcionando muito bem. O problema de Nos Tempos do Imperador também está na lentidão em que as cenas acontecem. O problema de Nos Tempos do Imperador não está só no que a antecede. Se o problema for
o que a antecede? No dia 4 de outubro, a gente vai descobrir. Porque no dia 4 de outubro está de volta O Clone, que foi um dos maiores sucessos em novelas que a Globo fez na década de 2000, também promete ser mais ou menos parecida como aconteceu com Laços de Família no final do ano passado. Ela conseguir um grande público para o horário. Mas nem isso garantiu, por exemplo, que Novo Mundo, que foi exibida juntamente com outras duas novelas que fizeram grande sucesso no mesmo horário, que foi Avenida Brasil e logo depois Eta Mundo Bom, mas Novo Mundo não foi. Novo Mundo, a reprise de Novo Mundo ficou muito ali na média, às vezes até abaixo da média. Então, essa teoria de que a culpa seria exclusivamente do que antecede a novela pode estar bem furada por aí. Antes, a gente também precisa deixar uma crítica com relação à Globo quando ela exibe conteúdos antigos. As primeiras chamadas de O Clone já mostram duas coisas que essa novela promete ter. A imagem esticada, como ela foi exibida no canal Viva, e a imagem ampliada e cortada para caber no 16:9. Eu não consigo entender por que a Globo e as outras emissoras tentam de todas as maneiras negar que a televisão um dia foi quadrada, um dia ela teve a imagem 4:3 e que um dia essas produções foram feitas desse jeito. Fica um pouquinho chato descaracterizar uma produção antiga, mas a Globo sabe o que ela está fazendo. Pelo menos a gente acredita que ela sabe. E no dia 4, agora de outubro, a gente vai descobrir se essa teoria que os diretores de lá lançaram, de que o fracasso atual de Nos Tempos do Imperador tem a ver com as reprises que a antecedem, se isso é verdade ou não. Aparentemente, tudo está tendendo para que não. A novela mesmo não consegue se desenvolver. A história de Nos Tempos do Imperador até aqui está bastante lenta, até aqui não está chamando a atenção de ninguém. Eu comecei a assistir a novela, achei a novela do ponto de vista técnica maravilhosa, está sempre muito bem feita, sempre dentro da qualidade que a Globo sempre prezou, mas no geral a novela não está indo tão bem assim. A história está muito lenta e às vezes eu nem assisto porque fica cansativo de tentar acompanhar a história, fica cansativo da gente tentar entender o que está acontecendo ali, porque fica muito lento, as narrativas lentas demais, o desenvolvimento da ação é praticamente nulo, tá muito parado. Eu não consigo entender como é que a Globo deixou uma novela dessa ser feita. Mas no dia 4 de outubro a gente vai descobrir e no dia 5 a gente conta aqui para vocês se foi isso ou não. Até agora a gente acredita que não. O problema de Nos Tempos do Imperador não está nas reprises que antecedem, mas na própria novela, com elementos que ela precisa urgentemente corrigir. Infelizmente, não vai ser dessa vez, e a própria Globo aparentemente jogou a toalha com relação ao ano de 2021 para as produções de dramaturgia dela. Eles vão deixar, de fato, as grandes apostas de retorno das novelas para 2022. Nem eles estão acreditando que Um Lugar ao Sol vá render alguma coisa. Nem eles estão acreditando nisso. Para eles, o grande sucesso, a grande novela, a grande história que vai colocar o povo de volta na frente da televisão para assistir uma novela vai ser Pantanal, o remake. Essa é a grande aposta da Globo para 2022. Não dá para fazer vídeo todo o tempo só falando da Fazenda, porque eu já reparei uma coisa. Toda vez que eu faço um vídeo só sobre a Fazenda, ele flopa. E flopa bastante. Parece que o público aqui do meu canal não gosta de ver ou não quer saber o que está rolando no reality rural da Record. Então, a gente preferiu, a partir de agora, comentar apenas o que for relevante do programa. Algum barraco, alguma revelação, alguma confusão, por aí vai. Então, a nossa cobertura vai ficar bem mais restrita a esses pontos. Não tem muito também o que a gente possa comentar atualmente do reality rural da Record. Só
a confirmação do que a gente já sabia com relação ao arcrebiano. E essa revelação foi ele mesmo que fez lá dentro da casa, quando ele disse que ficou doente no meio das gravações de No Limite. A Globo tentou levá-lo para um tratamento médico que não deu certo, então ele foi convencido a ser votado para ser eliminado logo na terceira semana da atração. Ele ficou ao todo 10 dias na gravação e reclamou da fama de desistir. Agora ele vai ter que provar de fato que ele não é de desistir. A Fazenda tá lá para provar isso pra gente. Vamos ver até onde ele vai. Então, eu quero agradecer a todo mundo que chegou até esse ponto do vídeo. E se você chegou aqui por acaso, ou se foi por alguma indicação do próprio YouTube, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esquece de se inscrever clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o seu like também, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais rápido a gente chega na nossa meta dos 450 inscritos até o começo agora de outubro. Será que a gente consegue? Eu conto com vocês. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo ou em qualquer outro vídeo por aqui desse canal com alguma novidade ou alguma notícia de última hora. Tchau, tchau!